não é um amor pacífico. Nenhum filho nasceu de pessoas que se amavam pacificamente, não é? Os filhos não nascem da paz. Os filhos nascem de um confronto, de um embate. Portanto, as cidades são esse lugar magnífico. E não é por acaso, se vocês pensarem bem nisso, quando nós refletimos, quando pensamos e vivemos o conflito como um conflito mortal e não um conflito gerador, não um conflito que é pai e mãe, e sim um conflito mortal. Nesse caso, destrói-se as cidades. Aquilo que vocês veem nas fotografias de Gaza hoje, da faixa de Gaza, na Palestina, essa é a destruição da cidade, porque ali o conflito é mortal. A maravilha de Jerusalém, onde conviviam três religiões iguais, que também todas acham que exista um só Deus, é inimiga desse conflito que gera. É inimiga nesses nossos tempos de hoje. E é esse o modo de pensar, que a cidade é o local dos conflitos que produzem, o local onde se produz através de um embate até mesmo mais áspero. E é esse também o projeto de arquitetura. O que o Paulo faz? Quando ele projeta uma das suas obras-primas da arquitetura do século XX, uma das obras-primas, o MUBI, em São Paulo. O que ele faz? Ele reúne o que é um conflito, uma viga pesadíssima e que ajusta sozinha devido ao seu próprio peso. É o conflito com a força da gravidade. Essa é a arquitetura. Nasce daí. Vencer a força da gravidade. A força da gravidade deixada sozinha não produz nem beleza, nem filhos, não produz formas. A força da gravidade, entendida na sua natureza conflituosa, pode produzir obras-primas, grandes obras. E para poder entender tudo isso, nós temos que ter esse ponto de vista, essa posição do Paulo frente ao progresso, frente ao futuro das coisas. Que não é uma fé cega no progresso, dizendo que o progresso vai trazer felicidade para todos, que o progresso vai trazer a igualdade entre todos. Não, o progresso é o desafio, é o nosso fazer. O nosso fazer é o grande desafio. É uma página belíssima a propósito de um livro maravilhoso, escrito estudando as populações das terras brasileiras, escrita por um dos maiores estudiosos do século XX, Claude Lévi-Strauss. Nesse livro, que em italiano se chama Raça e História, há um trecho ali maravilhoso que explica o que é o progresso. O progresso, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós conquistamos, é como jogar com os dados, não é? Jogar os dados numa mesa. Nem sempre o resultado será aquele número que vai levar à vitória. De vez em quando poderá acontecer. E é assim também com o progresso. De vez em quando, o progresso nos liberta. Mas com frequência ele nos tira alguma coisa. Mas nós, arquitetos, que projetamos, que pensamos que o mundo é habitável apenas se nós o tornarmos habitável, nós temos que ter fé naquela oportunidade única que os dados vão produzir, produzindo um sucesso naquele momento. Obrigada.
Bem, muito obrigado aos dois. Maravilhosas introduções. Grazie tante ad entrambi. Queste sono state molto più... Queste sono state... Jogar a bola de novo para vocês. Eu queria dizer, muito a propósito do que foi comentado aqui, uma das imagens que eu já ouvi o Paulo fazer sobre esse tipo de reflexão que estamos tratando agora, e que para mim é uma das mais eloquentes, é quando ele toma uma canção que é uma das canções mais conhecidas da música popular brasileira, o Corcovado, do Tom Jobim. O Corcovado é a pedra onde está o Cristo Redentor. Então tem um verso na canção que diz: da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. E todo mundo pensa na maravilha do Corcovado. E o Paulo, quando comenta esse verso, ele fala: a maravilha é a janela. Ninguém nota, mas na verdade o que está sendo exaltado mais do que tudo é que você está no seu apartamento. Quem está vendo aquela maravilha da natureza é porque está no 15º andar de Copacabana, né, com tudo montado, a sua casa funcionando, de onde então ele pode admirar, aí sim, essa maravilha. Então, é só um lembrete para voltar a conversa ao mesmo tema aqui com vocês e apontar o fato de que eu achei muito precisa a noção de conflito, né, associada à cidade, justamente de uma maneira muito distinta do que normalmente a gente pensa o urbanismo moderno. Se pensar o urbanismo moderno na chave tradicional, funcionalista, uma cidade se divide em funções, né? Muito bem, não é disso que se trata. Uma cidade é feita de conflito, por um lado, e por outro, também, novamente, como eu já ouvi muitas vezes dizer o Paulo, a cidade é o lugar do desejo. Um desejo sempre insatisfeito, um desejo que nunca se resolve. Então, eu devolvo a palavra a vocês para que comentem a partir desse ponto. No caso, para mim, é muito bem lembrada essa história da janela, vê-se o mar, o Redentor político. Porque a ideia de que se vê da janela está elogiando não o Redentor, o Cristo, mesmo o Pão de Açúcar, o Corcovado. Está se elogiando a cidade. Não é possível uma janela. Suponhamos que alguém estivesse há 5.000 anos atrás, enquanto náufrago na praia da cidade que não existisse, naquele lugar, olhando aquela pedra, não ia achar nada de lindo. Estava louco para ver se alguém descobria e salvasse. A graça é que você está na janela da sua casa. É isso que... Mas a ideia estimulante, no caso, é a questão do conflito. Porque em todo esse discurso, de um modo geral, discurso nessa linha, sobre transformação da natureza, necessidades e desejos humanos, o desejo que vem antes para promover o projeto de realização do desejo, uma visão erótica da vida, transformação da natureza, fica um perigo de que há quem, ou seja, capaz de nós chegarmos a um ponto de saber exatamente o que fazer para que tudo isso dê certo. A ideia não é essa. A ideia é que o conhecimento, as técnicas, os desejos, a literatura influi na formação dessa consciência. Nos dá, eu posso dizer sempre, uma certeza do que não se deve fazer. E aí o que você vai fazer é uma experimentação na direção que te parece conveniente, que vai, sem dúvida, fazer com que apareçam novos conflitos. Isso é que podia se chamar a vida. Sempre. Imagina o mundo daqui a 2 séculos, não conseguimos imaginar. Mas é possível corrigir um canal das águas que descem da serra, que não podemos controlar porque vem das chuvas. E pode haver uma maré
que faça uma albufeira e inunda, eu quero evitar isso, etc, etc, etc. Dentro desse quadro, por exemplo, já que estamos aqui, os vivos ao mesmo tempo, nós, e diante, mais uma vez, convocando essa imagem de Veneza e Paraty, são cidades que já não cumprem mais e nem têm esse desiderato como principal de serem grandes centros industriais ou de formação mesmo de política. São cidades que, por essa origem, na genealogia do nosso conhecimento, tem uma força que chamamos de monumento histórico e queremos preservar como justo discurso da monumentalidade da sua origem, como força nessa ideia de transformação da natureza, etc. E como fica isso hoje, tanto para uma Veneza, o que significa o turismo, que pode ser elogiado como forma de convivência enérgica do mundo inteiro, um pequeno parênteses. Pode-se dizer, se alguém perguntasse como se faz, perguntas um tanto absurdas, porque não existe uma resposta, mas se faz em debates, programas de televisão, por exemplo, então perguntaria a alguém, qual a razão fundamental da construção da cidade, na construção da cidade? Nós podíamos dizer que a razão fundamental é construir o lugar em que possamos conversar. Portanto, o turismo é desejável, mas existe uma forma predadora, excessivamente, puramente mercantilista, de turismo que nem passa pela ideia de formação e educação. Aquilo é massivo, destrutivo. O roçar dos visitantes de Lisboa, de Veneza hoje, pode estragar as paredes. A coisa é excessiva. A movimentação de barcos a motores naqueles canais destrói aquilo tudo. Como fazer isso? A própria Veneza, em Veneza propriamente, neste momento, se executam obras de grande porte de contenção das marés, etc, etc, convocação da engenharia, para que aquilo possa se conservar como monumento histórico, mesmo que Veneza tenha que se transformar, digamos, a la Kenzutang, o famoso projeto do seu Kenzutang para a Baía de Tóquio. Uma nova Veneza que ocupa a imensa laguna Vêneta, com um outro desenho que não seriam palácios dentro d'água. Que desenho seria? Por isso que eu convoquei o Kenzutang, não que seja aquele projeto, mas aquele tipo de ideia de construir dentro d'água. Coisas assim. Ou seja, e a nossa Paraty, nessa frágil América Latina, porque os projetos, o que faríamos para podermos gozar com outro uso como esse, encontros, congressos, teatro, música, cinema, como construir um novo inexorável para que isso viva, mantendo uma parte que é esse tesouro, como fazer com o rio, o canal. É aí que continuamos parceiros da mesma questão de, por outras razões, continuar transformando. Agora, não só a natureza, mas a natureza já com aquilo que fizemos antes e que, entretanto, como notícia, queremos conservar como literatura, como discurso. A arquitetura é um discurso sobre o conhecimento. Como manter esse discurso claro, evidente, vivo? Naturalmente, não basta só a aparência, tudo que estamos dizendo implica, desculpe, ir assim para lá e para cá, mas como se fossem parentes, na essência dessa questão, está do ponto de vista de uma revolução atual. Ou seja, transformações que deveriam ser muito rápidas. Uma revisão mundial sobre a questão da educação, o que se ensina nas escolas. Não doutrinas de verdades, mas física, comportamento da natureza, coisas que qualquer criança compreende com mais facilidade, porque é evidente, mecânica dos fluidos, peso, prumo, é mais fácil compreender do que o que seja o Pato Donald, ou um coração e isopor para o Dia das Mães. Isso é uma abstração. Não sei como uma criança não fica louca